Trouxe aqui para você mais uma questão sobre troca de calor, misturando água quente, só que agora com gelo a uma temperatura negativa. É o mesmo procedimento de misturar água quente com gelo a 0 graus Celsius, só que vai ter uma etapazinha a mais. Aproveita a questão. Agora então, olha que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo aqui, só que agora nós vamos misturar água quente com gelo gelado, gelo a temperatura negativa. Então, a título de exemplo, eu vou colocar a temperatura inicial do gelo aqui, ó, como menos 10 graus Celsius, tá bom? Pinguim, qual que é a diferença para outra questão que você fez aqui comigo? Você já me ensinou, né, professor? A misturar água quente com gelo a 0 grau. Bom, se o gelo estava a 0 grau, dando calor para ele, ele já derrete direto. Gelo negativo, dando calor para ele, ele não derrete direto. Primeiro você tem que esquentar o gelo. Então, o que eu faria? Vamos lá, lembre-se que eu estou numa questão aqui, tratando da teoria de misturar água quente com gelo gelado, sem saber a temperatura final de equilíbrio. Quando é assim, eu não posso sair somando calores para igualar a 0. Eu não sei quantas etapas vão acontecer. Então, eu vou te explicar aqui, ó, algumas possibilidades. Veja comigo, ó. Vou continuar naquele exemplo meu lá de que eu tinha, então, eu tinha que esfriar a água até 0 grau para ver quanto de calor ela poderia dar. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Depois que eu calculei isso daqui, eu vou aquecer o gelo até... até 0 graus Celsius. Para quê, pinguim? Para ver se a água quente tinha energia suficiente para esquentar o gelo, que pode ser que não tenha. Ah, pinguim, então tá bom. Faço essa conta e vejo que isso aqui... Vamos dar um exemplo, ó. Vamos supor que isso aqui valha 10 mil também. Coincidiu. Se isso aqui valer 10 mil também, essa etapa aqui nem vai acontecer. É verdade, professor, porque coincidiu da energia que a água teria para dar, se ela fosse até 0, foi exatamente o que o gelo precisou para poder esquentar até 0. Então, nenhum gelo derrete. Inclusive, nesse caso, o gráfico seria assim, ó. Enquanto a água esfria, o gelo esquenta e todo mundo termina a 0. Pinguim, entendi. Agora, pode acontecer de quando você for calcular isso daqui, esse calor aqui dá menos que 10 mil em módulo. Vamos lá então, professor. Faz aí para mim, por favor. Então, vamos supor que isso aqui dê, sei lá, dê 1000 calorias. Apenas 1000 calorias. Beleza? Ah, professor, legal. Aí você pensa assim, terminou essa parte, você para e pensa assim, ó. A água poderia dar 10 mil. O gelo para esquentar precisou receber 1000. Tá sobrando calor? Sim, pinguim. Tá sobrando quanto? Tá sobrando 9 mil. 9 mil veio do 10 mil menos 1000. Ah, tá. Como tá sobrando calor, o gelo começa a derreter. O que você tem que calcular agora é, será que esses 9 mil calorias que estão sobrando, que é a diferença, né, do 1000 para o 10 mil, será que isso aqui que está sobrando consegue derreter todo o gelo? Não sei. Vamos supor que, quando eu fizesse a conta para a fusão total do gelo, esse calor aqui, ó, desse exatamente 9 mil. Ah, pinguim, o que teria acontecido então? Coincidiu de o gelo terminar de derreter e a energia da água acabar, digamos assim. Então vai sobrar só água e gelo nada, só água a 0 graus Celsius. Mas, vamos supor que essa energia aqui, ó, desce, sei lá, 8 mil. Bom, aí você vai comparar o seguinte, como isso aqui era menos 10 mil, e aqui pegou 1000, sobraram 9, e esse cara pega 8, do 9 que sobraram, pegando 8, sobra 1000 ainda, a água começa a esquentar. Significa, nesse caso, que a água quente conseguiu esquentar o gelo, conseguiu derreter o gelo, e somando essas duas coisinhas aqui, está sobrando 1000 ainda. Está vendo que aqui dá 9 mil? Para o 10 mil está sobrando 1000. Então, o que acontece? O gelo já derreteu e a água do gelo começa a esquentar. Num caso como esse, gente, seria um gráfico aproximadamente assim, ó. O gelo iria esquentar, derreter inteiro e a água do gelo ia esquentar um pouco. Enquanto isso, a água que estava quente esfria. Nesse caso, então, você somaria para mim 4 calores para dar 0, percebeu? Agora sim, você pode calcular para mim qual é a temperatura final de equilíbrio, que vai ser um θF aqui, ó,
que aqui seria o equilíbrio térmico. Agora você sabe quantas etapas acontecem no processo. Você soma 4 calores para dar zero. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou fazer uma questão agora para você compreender esse problema muito difícil, que é quando ele mistura água quente com gelo bem gelado, sem falar o estado final, sem falar se todo o gelo derrete, se sobra gelo, se todo mundo chega a uma temperatura positiva. Pode acontecer até da água congelar, mas esse é um papo para outro vídeo, beleza? Num recipiente termicamente isolado de capacidade térmica 40. Isso quer dizer que o recipiente ele vai participar da troca de calor. E na temperatura 25 graus, são colocados 600 gramas de gelo a menos 10 e uma garrafa parcialmente cheia, contendo 2 litros de refrigerante, também a 25 graus. Considerando que a garrafa com capacidade térmica desprezível e o refrigerante com características parecidas com a da água, tá bom. Bem como a densidade na fase líquida é igual a 1, é como se fosse água o refrigerante. Qual é a temperatura final no equilíbrio térmico? Veja, eu estou misturando, perceba, gelo bem gelado com uma coisa quente, ó, calorímetro, água e tal. Então, quando é assim, você não pode sair somando os calores para dar zero. Por quê, professor? Porque você não sabe se o gelo esquenta todo, se a água esfria inteira até zero, você não sabe se o gelo começa a derreter ou se a água é que começa a congelar. Então, problemas que se misturam, corpos quentes com gelo negativo, você não pode sair somando o calor para igualar a zero, porque você não sabe quantos calores você teria que somar. Então, o que eu faço, professor? Você vai fazer um estudo de calor. Sempre a mesma coisa, ó. Você pega o cara que estava quente, esfria ele até zero e vê quanto ele daria de calor. Aí você vai pegando o gelo, se ele está negativo, você esquenta ele até zero e vê quanto ele precisa de calor. Aí você vai comparando, entendeu? Para resolver se o corpo quente tem energia suficiente para esquentar o gelo, depois derreter o gelo inteiro e assim vai, tá bom? Então me acompanha aqui, eu vou começar desde o comecinho, logicamente, vou fazer um estudo de calor, é isso que a gente faz. Nesse estudo de calor, o primeiro passo é esfriar o corpo quente ou os corpos quentes, né? Para quê, professor? Para ver o quanto que eles dariam de calor, tá bom? Quem estava quente é o calorímetro. Então, o que o calorímetro daria seria Czão delta teta do calorímetro. A capacidade térmica é 40, e como ele estava 25, ele vai para zero, teoricamente, né? Eu estou calculando aqui que ele forneceria 1000 calorias de calor. Tá bom. Agora, quem estava dentro do calorímetro? Eu tinha uma garrafa de 2 litros de refrigerante, como se fossem 2.000 gramas de água, a 25 graus. Então, vou calcular quanto de calor a água liberaria se ela fosse até 0 graus Celsius. Então, vamos lá. São 2.000 gramas, Czinho d'água é 1, 0 menos 25. Então, estou calculando que a água liberaria uma quantidade de energia de menos 50 mil. Aliás, de 50 mil, né? Então, o calor é menos 50 mil. Tá legal. Então, o que eu achei aqui? Eu achei o calor que o gelo, que o calorímetro liberaria e que a água liberaria, o refrigerante, né? Se eles fossem até 0 graus Celsius. Agora, o que eu faço? Eu vou traçar um risco aqui e vou pensar lá no gelo. Eu quero ver agora se o gelo precisa de mais energia do que isso daqui para poder esquentar, para poder derreter, sei lá. Vamos calcular agora. Segundo passo. Como o gelo está negativo, eu começo esquentando ele. Eu vou aquecer o gelo. Para quê, professor? Para ver se o gelo precisa de mais ou menos energia do que os corpos quentes teriam para dar. Quer ver? Vou calcular isso como Q3. Como é um aquecimento, é um Q-macete. Então vai ser a massa do gelo é 600, o calor específico do gelo vale meio, e o gelo esquentaria até zero. Sempre você leva para zero, tá? Olha lá, os corpos quentes eu levei para zero para ver quanto de calor eles poderiam dar. O gelo eu vou levar para zero para ver quanto de calor ele teria que receber. Isso aqui daria mais 3.000 calorias. Aí você para e pensa assim, ó.
Como aqui daria menos 51.000 no total, é lógico que como o gelo precisaria de somente 3.000 para poder esquentar, é lógico que os corpos quentes têm energia para dar para esquentar o gelo. Pegou o espírito da coisa? Você vai comparar qual é a energia que os corpos quentes poderiam dar, vai pensar na energia que o gelo gelado, né, precisaria receber para chegar até zero e compara. Veja que nesse caso, os corpos quentes, que poderiam dar 51.000 calorias, poderiam facilmente esquentar todo o gelo. O gelo precisa só de 3.000 para esquentar. O que eu concluo? Eu concluo que o gelo começa a derreter, porque está sobrando calor, percebe ou não? Então o gelo começa a derreter. O que você vai calcular agora, professor? Eu vou aqui para o terceiro passo. Não, eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Terceiro passo. Eu vou ver se o gelo precisa de muita energia para ele derreter. Se o que está sobrando aqui de calor, que já foram consumidos 3.000, né? Se o que está sobrando aqui dá para derreter todo o gelo. Eu vou averiguar como é que seria a fusão total do gelo. Então, eu vou chamar isso aqui de Q4. É a massa vezes o calor latente. A massa do gelo é 600, calor latente da fusão é 80. 6,848. Com 3 zeros dá 48.000 calorias. E aí, professor, o que aconteceu? Olha, rapaz, você está vendo que o Q1 somado com o Q2 deu menos 51.000 calorias, né? Tudo bem? E que o Q3 somado com o Q4 deu exatamente 48 com 3 dá 51. Deu mais 51.000 calorias. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que quando a água esfriou e o calorímetro até zero, deu exatamente para esquentar todo o gelo e derreter inteiro. Foi uma coincidência. Então, houve a fusão total, só que não há energia sobrando para poder elevar a temperatura da água do sistema. A temperatura final é 0 graus Celsius e lá no final só tem água, que o gelo derreteu, e refrigerante a 0 graus Celsius no final, juntamente com o calorímetro, é lógico, né? Tá bom? Então o gelo derreteu inteiro, não sobrou calor para esquentar a água que veio do gelo. Isso aconteceu porque esse calor azulzinho aqui, negativo, deu igualzinho a esse pretinho que está aqui. Beleza? Sai da frente então, né, professor? Olha lá, só tem água e refrigerante e o calorímetro é lógico a 0 graus Celsius. Como ele só pediu a temperatura final de equilíbrio, eu falei que é 0. Então vamos lá, revisando. Você faz um estudo de calor. Não me sai somando o calor para igualar a 0, porque não pode, tá bom? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o cara que estava quente, que no nosso caso era tanto o calorímetro, ó, aqui, tá? Quanto a água, quanto o refrigerante, na verdade, eles estavam quentes. Você leva eles para 0 graus Celsius, os dois. Vê quanto de calor eles dariam. Então, eles dariam aqui 51.000 calorias. Aí você vai ver, para poder o gelo esquentar, você vê que ele precisaria receber 3.000. Aí você compara, pô, a água e o calorímetro tem energia para fazer isso, porque aquilo lá em módulo é maior que esse. Então você continua. Então o gelo começa a derreter. Aí você foi calcular quanto que eu precisaria do gelo para o gelo derreter inteiro. Aí você viu que a soma desses calores deu igual à soma daqueles. Conclusão, deu exatamente a energia que os corpos quentes tinham para dar, até chegar até zero, foi exatamente o que o gelo precisaria para ele poder esquentar e depois derreter. Portanto, no final, só tem água. Todo mundo a 0 grau. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal.